Boa noite, Márcio, Cláudio. Tudo bom? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui do lado para eu ver o chat. Vou perder o hábito. Deixa eu ver. Ismael. Boa noite, Roberto. Ignorar. Aguardar mais um pouquinho. Aqueles 5 minutos tradicionais. Para todo mundo entrar. Boa noite, Pri. Alguns minutinhos. A gente falou bastante de cura, hoje eu vou falar um pouquinho. Tem um capítulo do Livro dos Espíritos, ele é bem curto. Ele fala sobre a lei da sociedade, né? O que a gente vive em sociedade? Acho que faz sentido, né? A gente está vibrando por todos, então por que a gente vive em grupo, né? Tentar trazer um pouquinho de uma reflexão sobre isso, né? Para ver se a gente consegue aplicar alguma coisa no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Tentar trazer uns 2 casos aí do André Luiz para a gente entender algumas auto-obsessões, né? Que é natural do homem, né? A gente se vitimiza, a gente cria, às vezes, praticamente seres vivos com a própria mente, a gente cria com o pensamento e dá vida com a vontade. Quando a gente vê, às vezes eles mesmos estão nos obsidiando, né? Estão aparecendo aí e nos confundindo. Espera mais um pouquinho. Que era só, deixa eu ver aqui. Mais um minutinho aí. Então a gente começa. Vamos começar passando por um fato científico. Falar um pouco de evolução. Para a gente entender por que a gente vive em grupo. Vamos lá? Mais um minutinho. Boa noite, Jura, Suzete. Pode deixar, Vânia. O Giacomo tá na lista, como sempre. Vou manter aí, eu sei que a situação dele ainda está desenrolando, né? Então vamos manter essas vibrações sim. Tá? Quem tiver até nomes aí, eu mantive a lista da semana passada, tá? E acrescentei alguns que apareceram aí nos nossos grupos. Se alguém tiver algum nome específico para vibrar, por favor, coloca aí, né? Pode colocar no chat. E esses nomes que persistem também, se eu esquecer de alguém, vocês podem falar, por favor, tá? Que tem situações que estão aí se desenrolando. Deixa eu até pegar aqui uma que eu lembrei agora. Calor, mano, ficou faltando. Legal, pessoal. Acho que já deu um tempo legal, né? Temos mais de 5 minutos aí aguardando, então vamos começar a conversar. Eu gosto de citar sempre, tem um autor aí que ele chegou aí sobre se convencer sobre a existência da espiritualidade estudando biologia. Eu gosto de usar ele aí em algumas referências, já que quando a gente estuda, principalmente se vocês fizerem a escola de aprendiz, etc., vocês vão ver que a gente vai lá atrás, vai falar do reino mineral, do reino animal e etc., né? A gente sempre aborda a evolução e
Isso faz parte do nosso dia a dia porque o Espiritismo ele inclui a ciência, né, inclui a filosofia e depois esse pensamento da espiritualidade usando o raciocínio. E o que a gente não explica, a gente tem fé, né, porque muitas coisas nem os próprios espíritos se comunicam conseguem explicar, porque a gente está muito longe ainda, né, de entender como é que funciona realmente uma esfera crítica, como é que Deus, né, funciona. Isso é uma realidade muito distante. E Bruce Lipton, né, que é esse autor que andou fazendo alguns estudos sobre efeito placebo, ele fala muito daquela questão da epigenética. E ele fala, tem um vídeo dele que fala sobre evolução de uma forma simples e interessante, que ele fala primeiramente das células, como é que elas começam a evoluir, né? E se chega naquela questão de que quanto mais percepção que ela tem do ambiente, mais evoluída ela é. Então se reparou que células com uma membrana maior, ou seja, que tem mais contato com o ambiente, conseguem perceber melhor o ambiente, são mais evoluídas. E isso tem uma limitação, né? Ele começou estudando bactérias, então as bactérias elas têm um limite de tamanho, né? Tem uma cápsula que elas ficam, e até um certo ponto elas crescem e depois não tem mais como, né? Então aquele é o limite de evolução de uma bactéria única. Só que se a gente estudar o nosso organismo, vocês vão ver que o nosso sistema digestivo é um dos principais produtores de hormônio do nosso corpo. Dizem que o nosso né, essa parte estomacal, o intestino, é como se fosse um segundo cérebro. E isso é formado que basicamente de bactérias, de fungos, só que são colônias de bactérias. Ou seja, a bactéria ela vai evoluindo até um certo ponto, uma hora ela não consegue mais multiplicar. Então, para que ela consiga exercer outro tipo de atividade, ter outro tipo de coisa, o que acontece? Cria-se uma colônia em volta dela, uma membrana maior, com maior percepção. E elas produzem hormônios que nos auxiliam. Hoje em dia, se a gente não tivesse bactérias no nosso corpo, não estaríamos vivos. A gente precisa delas. Então, nisso ele chegou à conclusão que a ciência chegou na conclusão que a gente se desenvolve ao máximo como indivíduo e depois a gente precisa começar a se multiplicar, viver em sociedade para que a gente consiga continuar evoluindo. E isso continuou com os eucariontes, eles foram, né, também criando organismos múltiplos e mais evoluídos, e entende-se hoje, né, através desse estudo, que isso acontece com os homens também. Entendeu-se com os animais, né, com aqueles estudos, aquelas percepções, aquela inteligência, vamos dizer, comum que existe, né, aquela informação que fica em algum lugar que a gente não sabe, mas já foram feitos diversos estudos onde animais, por exemplo, foram adestrados para certo tipo de atividade e animais da mesma espécie, num lugar completamente diferente, meio que automaticamente tinham a mesma resposta a usar uma ferramenta, alguma coisa do tipo, sendo que o treinamento com esse primeiro grupo levou muito mais tempo. Então entende-se que existe um campo mental aí comum, e se você estiver ali sintonizado, você consegue captar disso, ou captar informação disso. E os animais, como eles são muito, né, têm os instintos parecidos, mesma espécie, eles acabam aproveitando esse tipo de aprendizado comum. E isso se repete no nosso mundo, que é isso, a gente fala muito de condicionamento, informações repetidas. Você vê que hoje em dia a gente é muito manipulado e a gente busca muitas vezes isso, né, pelo tipo de mídia que a gente procura, pelo tipo de companhia que a gente procura. Não é que as coisas não chegam automaticamente na gente, né? Então isso induz a um certo tipo de pensamento. E o que se entende do ser humano, que chegou-se a esse consenso, é de que o ser humano é a mesma coisa. A gente vai evoluindo como organismo, atinge um platô, e depois de atingir esse platô, a gente precisa começar a se viver em sociedade, começar a aprender uns dos outros. Isso é óbvio, né? Se a gente olhar para uma empresa, como é que uma empresa vai rodar só com a parte financeira, só com o RH, só com a produção? Precisa de todo mundo. E outras, dentro de cada área, pessoas pensando diferente, de etnias diferentes. Aí tem um conceito até que fala de heteronomia e autonomia, né? Heteronomia seria uma sociedade onde todo mundo é igual. Ou seja, você cria um padrão de cima e ali embaixo todo mundo vive nesse padrão
né? E aqui está satisfeito enquanto todo mundo viver igual. Já o conceito de autonomia é o conceito que, vamos dizer, a espiritualidade raciocinada acredita. Você vem de baixo, você trabalha o homem, evolui o homem e o homem transforma a sociedade. Isso é autonomia. Então o homem não é a sociedade que se impõe sobre o homem, como acontece muito hoje. É o homem que se impõe e a sociedade que se adequa, né? E nesse caso, o que acontece, né? Eu estava até comentando isso com uma amiga outro dia, que quando você tem heteronomia, os diferentes incomodam, certo? Porque eles estão fora do padrão. Quando você tem autonomia, os diferentes se destacam, porque eles são mais necessários, porque se tiver 10 caucasianos criados pela mesma família, etc., todos devem ter ideias muito parecidas. Então, se eu quiser um pouco mais de criatividade, eu quiser umas ideias diferentes, eu preciso de um negro, um japonês que nasceram numa cultura completamente diferente. Eles se destacam porque eles são diferentes. Ou seja, numa sociedade autônoma, você não reprime quem é diferente. Provavelmente você precisa dos diferentes para que essa sociedade se desenvolva, né? Então esse é o princípio, né, é um princípio muito básico ali da forma de pensar do espiritismo, né? Que seria o homem autônomo, o homem raciocinando, sem imposições. Lógico, como eu falei, a gente não consegue explicar tudo, a gente está muito longe disso. Algumas coisas a gente simplesmente tem fé, mas outras coisas a gente tenta, a gente pelo menos questiona, a gente tenta pensar em cima, raciocinar, e aí que existe até a questão do misticismo, que o pessoal fala, parece que é uma coisa, pessoas que não, vamos dizer que meio perdidas, que, né, que começam a imaginar as coisas, mas na verdade não é isso. Às vezes você não consegue explicar e você continua observando e raciocinando e tendo ideias sobre isso. A filosofia partiu muito desse princípio, né? Você não precisa explicar 100% na ciência. Você começa filosofando, tem ideias, um dia é comprovado. O espiritismo, com certeza, cada dia que passar vai ter mais comprovação. Já começam a ser feitas experiências com magnetismo, que já estava se falando. Daqui a pouco estou começando a pegar um campo um pouco mais sutil e daqui a pouco tá tudo aberto, né? E aí tem gente que precisa ver, né? Mas eu prefiro crer e continuar filosofando. Acredito que todos que estão nessa live aqui também, né? Então já estão começando a olhar para esse lado, porque esse lado muda completamente a nossa conduta, né? Porque o nosso objetivo de vida muda completamente. E falando sobre isso, tem alguns capítulos aí que falam sobre esses relacionamentos no Livro dos Espíritos, né? Tem a pergunta 766, né? Que pergunta se a vida social está na natureza, né? E certamente, né, o homem ele foi feito para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a essa relação. Ou seja, se a gente se comunica, né, o que definiu muito a evolução do homem? Comunicação, né? A comunicação, não sei se vocês sabem, mas a possibilidade de falar e verbalizar do homem foi uma das coisas que começou a fazer com que ele sobreviva, porque, querendo ou não, somos muito mais fracos do que leões, ursos e etc. Mas a gente verbalizar, conseguir comunicar um com o outro quando está chegando um perigo e se organizar, foi uma das condições, né? Que, então, se a gente não fosse para viver em sociedade, nem estaríamos vivos. Já teríamos parado lá no meio do caminho. Hoje em dia só teríamos animais de porte maior que a gente, muito mais fortes do que a gente, né? E até se fala, né, dos animais, né? Pergunta-se muito que os animais que a mãe só cuida do filho, né? Isso também passa no Livro dos Espíritos, até o momento que ele se vira, depois ela vai cuidar do próximo filho. E numa próxima pergunta diz que muitas pessoas fazem um paralelo disso com as mães aqui, né? Que não seria essa a mesma questão das mães, assim, a partir do momento que o filho se vira, ele que siga a sua vida. Eu acho que se tem alguma mãe aqui, você sabe muito bem que não, né? O amor é diferente, porque o homem ele não está só preocupado com a perpetuação da espécie. A gente já venceu esse obstáculo, a gente se perpetua, por isso que a gente teve uns instintos, etc. Isso já acontece naturalmente, né? Faz parte. Mas hoje a ideia é o progresso, né? A ideia é o progresso. Então você está se preparando, segundo o Livro dos Espíritos, para criar, para ser um ator na criação desse mundo em que você nasce, né? Então quando a gente incorpora, até quando eu falo do fluido cósmico universal, ele tem uma transmutação quando ele entra em cada planeta, e você veste esse corpo desse planeta Terra,
e você começa a fazer parte dele e começa a criar também, porque você, com o seu pensamento e a sua vontade, você cria. Tá? Isso já está dito já em alguns livros, aí, inclusive do Chico Xavier, Mediunidade em Sintonia. Ele fala, né, com o pensamento você cria, com a vontade você dá movimento. Né? E tem um caso interessante que eu vou comentar com vocês rapidamente antes da gente vibrar. Tá? Então, falando sobre laços de família, tem um capítulo que chama Laços de Família, 773, lá do Livro dos Espíritos, né? E ele, deixa eu ver se tem uma coisa, ele fala sobre as uniões antipáticas. Esse tema aqui é interessante, né? Então, se pergunta, né, por que a gente tem essas uniões antipáticas e elas continuam acontecendo vida após vida? E tudo ele traz de volta a reflexão para a gente mesmo. Por que eu me relaciono normalmente, né? Hoje em dia, vamos dizer, hoje em dia já, depois de muita caminhada e etc., a gente provavelmente tem relacionamentos ali que são por interesse, são alguma coisa por orgulho, por algum tipo de egoísmo. Então, a gente sempre procurou relacionamentos, em muitos casos, principalmente quando a gente vem da parte instintiva, que é um relacionamento mais de apoderar da pessoa do que realmente dividir. Então, naturalmente, isso é perceptível. E aí, imagina você, encarnações encontrando essa pessoa e sempre querendo tirar um pouquinho dela aqui, se aproveitar ali, pensando sempre em você, você vai criar antipatias. Na verdade, é uma sintonia que a gente se coloca, a gente cria relacionamentos de acordo com as com o nosso egoísmo, com vontades nossas. Então, naturalmente, quando eu for reencarnando, infelizmente, é difícil a gente ter aquele amor desapegado. É difícil, porque se você pensar que hoje em dia, o certo, né? Quando Jesus fala, ele amava a família dele da mesma forma que amava todos. E a gente está muito longe disso. Dizer que a gente ama o nosso filho, o filho do vizinho, na mesma medida que a gente ama o nosso filho, é uma coisa meio fora do real pra gente, né? A gente está muito distante. Então, naturalmente, temos esse tipo de relacionamento. É assim que a gente se relaciona e é assim que vão se relacionar conosco. Tá? E a família vem para ensinar um pouco disso, né? Você vê que é mais fácil você tendo um filho, principalmente mães, né? Pais também, a gente se apega, tem mais amor, é para a gente começar a aprender a amar. E esse amor, principalmente de pai para filho, assim, de homem para mulher ainda é muito complicado, né? A gente tem essa questão sexual muito forte ainda, e a gente quer às vezes muito, tanto que acontece muita traição, abuso, etc. Mas com o tempo a gente começa a aprender, às vezes com esse amor de pai para filho, de mãe para filho, há um amor um pouco mais real, mais desapegado, porque assim, aquele filho, principalmente a mãe, né? O filho faz o que quer e a mãe continua amando. A mãe continua tentando dar um jeito, né? Então você começa a aprender e aquele amor, aquele exemplo de amor que você vê de mãe para filha, aquilo tem que funcionar para tudo, né? No final das contas, esse é o objetivo. Lógico, não é da noite pro dia, mas esse é o objetivo. Então a família vem para nos ensinar isso, vem para nos ensinar a ter tolerância, porque a gente convive juntos, né? E por que a gente tem esses tipos de relacionamentos, né? É legal que tem um livro que se fala Espelhos da Alma. Ele fala, é um da Joana de Ângeles também, não sei se é da Joana de Ângeles, agora acho que é assim, mas é do Divaldo, isso eu tenho certeza, tá? Então ele descreve 3 tipos de amor, né? O primeiro amor infantil, aquele amor dependente do filho que ele tem medo de perder aquela pessoa. Esse amor é um amor, né? Isso enquanto você é um filho, se sente desprotegido, tudo bem. Mas a gente continua tendo esse tipo de amor depois que a gente desencarna, depois que a gente fica adulto, etc. E a gente sufoca a outra pessoa, né? E o segundo seria o amor juvenil. O amor juvenil é aquele amor que a gente ama, mas a gente tem ainda aquele apego também. A gente desconfia, o ego toma conta, a gente quer controlar a outra pessoa, vai me trair, não sei o que, aquele é meio amor no meio do caminho ali que, vamos dizer, não é nem tanto medo, mas a gente ainda tem um certo, não é a dependência 100% de que vai acabar tudo, mas você tem um certo medo, e o seu ego toma conta e você quer controlar a outra pessoa. Então não é um amor saudável ainda. A gente tem esses 2 tipos de amor, são os mais comuns aqui no mundo de provas e expiações, é o que a gente mais vai encontrar. E o terceiro seria o desapegado, né? Seria o amor maduro. O amor onde você ama e você não fica esperando, e não é que você e a outra pessoa sejam perfeitas, tá? E aí também fala no Livro dos Espíritos.
por que a gente tem tanto problema em amar? Porque a gente já ama esperando, né? A gente conhece a pessoa, já espera que ela seja perfeita, que ela não tenha os defeitos dela. Esquece, não estamos num mundo onde as pessoas são perfeitas, né? A gente está num mundo de provas e expiações, então a gente tem que já ir com essa expectativa de que, pô, a pessoa vai ter os problemas dela, eu tenho os meus, então é uma oportunidade de você exercitar o relacionamento. Ele fala exatamente, exercitar o perdão, mas ao mesmo tempo você também trabalha a humildade, porque você aceita os seus problemas também, assume e tenta mudar, né? Então, é extremamente... Tem esses dois, né? É uma via de mão dupla, são duas pessoas exercitando esses dois lados, né? A compreensão e a humildade nessa mesma oportunidade, né? Então, ao invés de eu tentar dominar, ficar julgando, etc., eu tenho que trabalhar esses dois lados. É uma mudança de postura, né? É uma mudança de postura. Como eu sempre falo para vocês, ao invés de você já ficar imaginando o que a pessoa está pensando, o que está falando, não, tenta prestar atenção e perceber o que ela está pensando. Às vezes pelo jeito que ela fica nervosa na hora que está falando, você consegue perceber isso. Então você pode ter alguma coisa incomodando ela e tenta perceber ela, deixa ela chegar, não tenta ir até lá. Não é, você não deixa entrar no seu interior e você tentar perceber o que está acontecendo, ao invés de ficar julgando. Aí você fica nesse automatismo e não sai do lugar, né? Então, as relações em sociedade são basicamente para isso. A gente começa com a família e a gente aprende isso na família, começa a ter esse relacionamento mais saudável e, naturalmente, tem que ir expandindo, né? E aí, pô, você frequentar um centro espírita, onde a gente tem esse tipo de conversa, você frequentar uma escola, isso tudo é saudável. Porque, como diz no livro dos Espíritos, fomos feitos para viver em sociedade e só vamos evoluir em sociedade. Ele condena muito aquela questão de... Eles falam muito de... As pessoas às vezes que ficam em retiros lá, né? Eu vou ficar meditando o resto da minha vida e não estou ajudando ninguém. Não estou fazendo diferença, certo? A mesma coisa que a pessoa que se martiriza porque fez alguma coisa errada e fica lá se punindo, se autopunindo. Tá, mas você não está ajudando ninguém, só está se machucando. Ninguém está ficando feliz com isso, né? Ninguém está melhorando, não está melhorando em nada. Então a gente tem que ser mais, vamos dizer, mais práticos, né? Como é que eu posso ajudar realmente? É sempre buscar a praticidade e o trabalho. Sempre está voltado para isso, né? Qualquer escola de aprendiz, etc. Tanto que a gente está agora indo para a rua. Como é que eu coloco a mão na massa? Que é isso que é importante. Não adianta a gente ficar falando aqui e não fazer nada, né? Deixa eu ver se tinha alguma outra coisa que eu queria falar para vocês. Sim, eu queria falar de dois casos interessantes, né? Para vocês verem como é que funciona esse tipo de coisa. Tem o livro do André Luiz, se eu não me engano, é o... Vou lembrar o nome agora. Acho que não é no Mecanismo da Mediunidade, acho que é Obreiros do Mundo Maior, acho que é esse, eu não tenho certeza. Mas tem tinha um casal que tinham 3 filhas. Esses casos do André Luiz são reais, tá, gente? Eles não falam, eles mudam os nomes lá, mas são casos reais, tá? Então, são coisas que realmente fazem sentido. Esse casal era uma mulher, um homem e mais 3 filhas. 3 filhas novinhas. E era um casal que a mãe estava ali sempre preocupada com as filhas, com os estudos, cuidando da casa, sabe? Mãe com 3 filhas, né? Bem ocupada e sempre estava deixando tudo, sabe? Aquela mulher que deixa tudo certinho, a casa sempre organizada, super preocupada com as filhas. E o marido também era um cara que era uma pessoa que acompanhava, era um companheiro, tal. Tiveram as 3 filhas, mas de uns momentos, num certo momento, ele começou a mudar um pouco o comportamento dele e começou a meio que ignorar a casa dele. Conta lá de uma situação que eles estão jantando, aí sabe aquela que tem as filhas pequenininhas falando um monte de coisa legal, conversando, contando um monte de novidade e ele nem prestando atenção, né? Então, ou seja, nem as filhas novinhas estavam conseguindo chamar a atenção do pai mais. E aí, conta-se de uma situação em que ele saiu, um ambiente um pouco... Ele era um negociante, então ele às vezes ia para um bar para fechar um negócio, para um restaurante. E ele encontrou, em um desses casos, um ambiente com mulher, homens interessados e tal. E ele criou na mente dele uma fixação por uma mulher que, na verdade, nem existia. E quando ele voltava para casa, o que se percebia, né, do lado de lá, do mundo espiritual,
e às vezes aparecia para ele também, mas é mais às vezes como uma ideia mental do que uma imagem realmente. Mas ele estava lá conversando, estava na mesa de jantar, e de repente aparecia uma imagem de uma mulher na frente dele. E vinha essa ideia na cabeça dele, e de repente nisso ele perdia completamente o interesse na mulher dele, não queria conversar, não prestava atenção nas filhas. Ele simplesmente ia, sentava no sofá, e aí sempre perto da hora antes dele sair começava a aparecer essa imagem de novo, daí ele falava que ia sair, a esposa perguntava se vai voltar para a oração, daí ele fazia uma cara de que não estava nem preocupado e saía. E no que ele saía, a mulher começou a ficar incomodada e começou também a dar umas brechas, e depois de um certo tempo, essa imagem dessa mulher começou a aparecer para ela também, mentalmente, né, uma confusão. E ela começava a ficar nervosa, já vinha na cabeça, eu tenho certeza que ele está saindo com outra mulher, isso aí não é negócio não é nada, não é trabalho. E começava a ter essa certeza e começava a se iludir. E de repente, André Luiz estava lá, né, com Aulus, que era o instrutor dele, e viram essa mulher mentalmente brigando com a imagem dessa mulher que foi criada mentalmente pelo marido dela. Vocês veem, olha como uma imagem mental, um tipo de mudança de foco, uma falta de percepção da pessoa que está do seu lado, como criou um ambiente completamente caótico, e era aquela situação em que é a pior, porque assim, não sei se é pior ou melhor, mas assim, onde ninguém explode. Fica aquele silêncio e aquela tortura mental, sabe? Quando você não tá bem, ninguém fala com ninguém, e fica aquela tortura mental e aquilo vai crescendo, crescendo, e aí que a gente sabe que acontecem os grandes problemas. Esse caso foi resolvido, no caso, teve depois, né, um trabalho maior com o marido, etc. E vocês podem ler o livro, eu não vou dar um spoiler maior, mas principalmente essa situação mais extrema foi acalmada muito com passes que o próprio Aulus, né, que é o instrutor, dava ali na esposa, e acalmando ali a parte mental dela, desfazendo todas essas formas e pensamentos, que são isso, tá? Formas e pensamentos, como eu falei, não é história, a gente sabe muito por diversas fontes aí que ganham vida realmente, como se fosse né? Então vocês podem ver, isso é um caso de auto-obsessão que acabou obsidiando a casa inteira. Tá? Então a gente precisa estar presente em casa com a nossa família. E a gente tem uma tendência, o homem, como ele está querendo sempre coisa material, diferente, ao invés de buscar essas virtudes, e casamento tem muito esse problema. Acaba encontrando esse mesmo ambiente sempre, ele quer novidade porque é material, e fica procurando felicidade onde não está, e começa a achar que está sem graça, já conhece tudo, e a gente para de ter aquelas conversas mais profundas e de crescer juntos, e isso cria desinteresse, porque é sempre a mesma coisa, né? Então a gente precisa ter essas conversas, precisa entrar nessas feridinhas de vez em quando ali, porque aí isso que dá graça, né? Isso que a gente continua crescendo, porque o homem quer sempre crescer, só que ele não sabe para onde, aí ele fica achando que crescer é comprar um carro, crescer no emprego, etc. Não é isso, é um crescimento de valores, um crescimento ali que você vai aprender muito com o relacionamento, mas tem que saber, né, trabalhar esse relacionamento para isso. Acho que é basicamente isso que eu queria falar para vocês, tá, gente? Então, falando o porquê da sociedade, por quê? Porque a sociedade, querendo ou não, é por quem nós vibramos, né, nesses dias. Então, sempre quando a gente fala, eles falam às vezes de algumas coisas que estão para acontecer, mas a gente ainda não está pronto. Falo, não, mas eu estou pronto. Não, a gente tem que, nós, sociedade, sem egoísmo, né? A gente tem que falar, não estamos prontos, né? Como falam de diversas coisas, mundo de regeneração, não, mas eu estou pronto. Não estamos. Somos um todo, temos que vibrar numa frequência mínima aí para que o planeta todo dê esse salto, né? Não é 1, 2, 3, é um planeta inteiro. E a gente tá junto nessa, tá? Então, eu vou ler um trecho do Evangelho para vocês. Vou abrir aqui aleatório, tá? Vou falar o nome do capítulo. O homem no mundo. Aí, ó. Acho que vai dar algum recado aí. Tá? O homem no mundo é o capítulo... Só ver aqui. É dentro de Sedes Perfeitos. Capítulo 17. No meu evangelho aqui está na 230. Tá?
Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consistais em pensamentos fúteis ou mundanos, não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, ao vos exortar incessantemente a prece e a invocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Fazei-o num sentimento de pureza que possa santificar. Olha que legal, bem parecido, né? Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com que vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que os deu a boa vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Cristo, pedindo-lhe o impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as mais ínfimas até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Ver capítulo 5, número 26. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se a cíclico e cobrir-se de cinzas. Silício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Diretamente. Ele fala, né, também, né, dos capítulos que eu estava lendo, fala realmente dessas privações, essas relações às vezes que não são saudáveis, né? Sempre tem uma pessoa ali que talvez esteja ali espiando, né? Que se for resignado, souber levar esse sofrimento, né? Sem se revoltar contra Deus, achar que o mundo não é justo, isso que é ser resignado, tá? É quando você não é ficar abaixando a cabeça para tudo, mas é que quando alguma coisa dá errado, você não dizer que Deus não é justo, etc. Isso que é a revolta, né? Seria o contrário. Então, ser resignado é aceitar, né? E continuar seu caminho, tentando melhorar, logicamente. E sempre tem aquela pessoa que está exercendo mal, essa pessoa vai ter um karma aí compatível com o que ela está fazendo. Então, você tem a oportunidade de se resignar, né? Logicamente, mudar a atitude, tentar mudar a sua situação, mas o que já aconteceu, e Deus é justo, tá? E se Ele deu
alguma coisa nesse peso é porque você aguenta. Então aqui você viu o capítulo falando, não, eu juro que abri na sorte aqui, mas falando exatamente sobre isso, a vida em sociedade, né? Não adianta eu ficar isolado num canto e falando sobre trabalho, caridade, né? Então é isso que a gente tem que exercitar, não ficar só falando, né? Eu vou... Quem tiver com água aí, tá? Hoje eu acabei esquecendo da minha. Mas quem tiver uma água, quiser pegar uma água, servir um copo d'água pra gente fazer essa vibração, pra vocês beberem depois. Tá? Vou pedir para vocês relaxarem seus corpos, nas cadeiras. Pedir para vocês irem se acalmando. Prestando atenção na respiração. Nesse barulhinho de chuva. Vamos relaxando os nossos corpos, as pernas, as costas, os ombros, pescoço, relaxando os músculos da face. Vamos cumprimentando e chamando aí a presença de nossos mentores, guias, anjos da guarda, chame como quiser, mas chame a presença desses amigos que sempre nos acompanham, nos intuem, que eles estejam presentes aí com cada um de vocês, conosco. Vamos cumprimentando a toda a espiritualidade que sempre acompanha o Farol de Ismael, índios, pretos, caboclos, técnicos, médicos, essas entidades aí que nos protegem, seu Zé, seu Sete Encruzilhada, Ricardo e seus lanceiros. Muito boa noite para vocês, muito obrigado pela presença, pelo auxílio sempre. Nos cumprimentando aos beneditinos, que sempre recebem nossos atendidos. Nós aqui vamos nos conectando com o alto e vamos recebendo essa luz que vem do alto. Vamos recebendo hoje essa luz verde, também vai vindo um tom de amarelo. Vamos permitindo que essa energia que vem lá do alto adentre o topo de nossas cabeças. Vamos percebendo essa energia entrando. Se espalhando por todos os nossos chakras, todos os centros de força, ali no frontal, no laríngeo, na garganta, né? O gástrico, ali o baço, vai sendo, toda essa energia vai se espalhando pelo seu corpo, por todas as células, pelo seu sistema nervoso. Vamos sentindo essa revitalização, vão se desfazendo aí formas, miasmas, pensamentos. Vai quebrando essas amarras, qualquer coisa que esteja te prendendo, qualquer energia que esteja aí estagnada, ela vai voltando ao movimento, seu corpo vai se reequilibrando, vai se restabelecendo. Vamos aproveitando essa energia que recebemos, agradecendo, sempre com muita gratidão. E vamos expandindo essa energia, permitir que ela tome conta
de toda a nossa casa, a sala onde vocês estão, quartos, banheiros, todos esses lugares aí vão sendo tomados por essa luz. Enquanto isso eu vou plasmando lá no farol do Ismael, lá na nossa câmara, uma pirâmide com os vértices apontados para cima. Essa pirâmide é índico, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Graças a Deus. Vocês aí continuam higienizando a casa de vocês. Caso algum irmãozinho tenha sido encontrado por aí, que não deve estar por aí, vai ser encaminhado para essa pirâmide, no farol de Ismael, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Vamos deixando eles lá com macas, comida, frutas, pão, leite. Vão sendo alimentados, cuidados, enquanto a gente continua a nossa vibração. Porque obsessores nada são mais do que espíritos que precisam de ajuda, às vezes muito mais do que nós. E muitas vezes somos instrumentos para que essa ajuda chegue a eles. Vamos continuar expandindo essa energia, mas antes disso vamos levantar a proteção das casas de vocês. Levantando a casa de vocês, colocando uma plataforma de piso no chão em 1, 2, 3, as laterais em aço também em 1, 2, 3, fechando isso com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Vamos mantendo as casas trancadas, evangelho, em um lugar visível, confortável, para que continue uma boa vibração. E nós aqui vamos expandir, porque muita gratidão por essa proteção, por esse momento. E vamos expandindo e dividindo. Vamos espalhando essa luz que nos agraciou por todo o nosso bairro, toda a nossa cidade. Vai tomando conta de todo o país. Vamos nos unindo a outros pontos de luz, em outros países e continentes. Quando nos damos conta, o planeta inteiro está rodeado por essa luz verde. Ela que esteriliza, é uma luz que equilibra. Ela vai se fortalecendo naqueles focos mais escuros. Ali ela toma uma tonalidade mais clara e vai limpando. Vamos agradecendo a todos esses seres de escala crística que organizam esse planeta. E vamos pedindo para que nos acompanhem nessa vibração que vamos fazendo por todo esse planeta, por todos os países. Vamos vibrando em especial por aqueles que estão em dificuldade, pela Síria, Líbano, pela África, que a gente nem escuta falar sobre, pela Coreia, China, esses países que vivem ainda muito fechados, e a gente nem sabe o que está acontecendo. Vamos vibrando por todos os tomadores de decisão, plasmando sobre eles aquela luz amarela da sabedoria, que seus mentores se aproximem, que as decisões corretas sejam tomadas. Vamos vibrando. Primeiramente por todos que estão passando por problemas sérios de saúde. Sabemos que os sistemas estão todos lotados, que as equipes médicas sejam auxiliadas, que os atendidos também sejam auxiliados aqui pelo lado espiritual, em especial aqueles
que não têm acesso à UTI, que estão em filas de hospitais, que eles sejam, no mínimo, acalmados, para que a instabilidade emocional não piore ainda mais a situação, que sejam amparados. Vamos vibrando também pela outra situação que se agrava, que é aquelas pessoas que estão com problemas financeiros, já que essa pandemia ela acaba que concentra mais a renda, os que têm muito sobrevivem, aqueles que estavam começando acabam com um mês ou dois sem salário, sem conseguir manter suas empresas, seus empregos, sua casa, que eles sejam amparados, que chegue até eles algum tipo de caridade, que se aproximem deles seus mentores, toda a espiritualidade, esse momento que às vezes a gente está revoltado, que tenham compreensão, resignação. Vamos vibrando por essas crianças do GAC, por essas crianças que têm dificuldades tão grandes, que vêm nos mostrar que mesmo assim é possível sorrir, é possível ter uma vida digna, sair daqui com aprendizado, e não só com aprendizado, mas ensinando. Muito adulto que acha que sabe tudo. Vamos vibrando por todas essas casas que tentam trazer a espiritualidade para a vida das pessoas, independente de religião, independente que agora estão se esforçando. Um farol que se propôs a fazer lives para não permitir que a vibração baixe nesse momento. Vamos vibrando. Pedindo em especial aí por nossos atendidos, por nossos trabalhadores. Vou vibrar por alguns nomes aqui específicos que eu anotei. Gostaria de vibrar pela Esther Faria Moreto. Ela fez um cateterismo, está no Hospital da Vila. Que se recupere. Que seja acompanhado por nossa mãe, Maria. Sofia Macedo Araújo, de 10 anos. Elisa Alves Macedo, de 35 anos. Paulo Sávio de Sá Macedo, 65 anos. Da Rua Luiz Bota, 342, São Paulo. São Mateus, São Paulo. Estão sentindo a presença de uma menina e do pai em casa, ambos encarnados e doentes. Vamos orar por esses espíritos, pedir para que a espiritualidade se aproxime. Está na hora de continuar a caminhada. Tem muito trabalho para ser feito do lado de cá. Que eles vão se desapegando. Não desapegando, deixando de amar, não. Amando de forma mais madura, continuando suas caminhadas. Vamos vibrando pelo Carloman Tata Giba de Azevedo, 87 anos, Hospital Santos Dumont. Uma vibração especial aí pelo Carloman. Ele tem muitas dores ultimamente, uma pessoa de idade. Que ele tenha um pouco de paz, esse momento final de reflexão. É um momento de muito aprendizado, porque a gente para de pensar tanto no futuro, já que a gente está finalzinho da vida, então a gente reflete muito sobre o que aconteceu, começa a querer aproveitar mais o agora. Então que ele tenha essa oportunidade, que seja aliviado essas dores. Vamos vibrando pela Delma Sailer dos Reis, pela Cristina dos Reis, elas que nos assistem de longe, de Moçambique. Recebam nossas energias, nossas vibrações. Algumas pessoas com Covid, Nair Rodrigues de Oliveira, da Rua Valdir, Gurati, número 440, Jardim Pôr do Sol. Receba aí as melhores energias.
José Silva Bastos, que está no hospital do Parque Industrial. João Pedro Scarpa Zinsley. Vamos vibrando por esse menino, muito confuso, tá? Lá na rua Engenheiro João Fonseca de Santos, 158, apartamento 21B. Aquela fase confusa, né? Passando por esses enfrentamentos do que você aprende, o que você trouxe. Isso gera muita revolta, muita confusão nos pensamentos. Que seja amparado. Vamos vibrando por Dário Aparecido da Silva Barbosa, que teve uma parada cardíaca já faz algumas semanas, que vai se recuperando, que seja amparado. Vamos vibrando por Ney Rodrigues, que está no Hospital da Vila, por Sueli Aparecida Conrade Nascimento, da Rua São José dos Campos, 470, em Caraguatatuba. Que seus mentores se aproximem. Rosemary Pelossi Raposo, Hospital Valdemar Costa Neto Filho, em Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Fez uma cirurgia. Seja muito amparado, acompanhado, que se recupere. Também teve uma cirurgia na coluna da Paula Medeiros, já faz um tempo, espero que esteja bem recuperada. Vamos vibrando em especial pelo Giacomo Marchese. Giacomo Marchese, que você consiga se recuperar. Tem um apoio financeiro necessário, muita preocupação nesse momento. Problema de saúde, financeiro de uma vez é muita coisa, que seja amparado. A Júlia Esther Marques da Silva também. Tem alguns nódulos, mas segundo a Vânia são benignos, mas que seja tirado da melhor forma, que isso não retorne. Bom, continuar prestando atenção nos pensamentos, nos sentimentos, né? Fazendo essas correções aí nas nossas emoções, que é isso que traz, né? É isso que traz esses problemas para a nossa vida. São pequenas correções nos valores, na forma de se comportar. E às vezes são pequenas mesmo, é um hábito. Vamos vibrando de novo pela nossa amiga Zuleika, pelo Sr. Edson, pelo nosso amigo Derson Altran Jr., que em ambos os planos sejam amparados, sejam abraçados, recebam todo o nosso amor, tá? Saudade de vocês. Vamos vibrando pela Lourdes da Silva Kagensky. Vai recebendo todo o nosso amor também. Graças a Deus. São esses. Eu queria aproveitar, só antes da gente fechar, vamos encaminhando aquela pirâmide lá no Farol de Ismael, criando conexão dos beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5 dutos de luz do farol para os beneditinos. Vamos tirando essa pirâmide do chão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Nós aqui vamos agradecendo, vibrando também por nós mesmos, por estarmos aqui, vibrando pelo próximo, que seja desinteressado, mas que permaneça esse sentimento de gratidão, esse sentimento de ter feito bem, que a gente durma com ele, que a gente acorde amanhã com ele, e que esse estado de tranquilidade, serenidade, de fraternidade nos acompanhe o máximo de tempo possível. Prestem atenção sempre nos sentimentos. Às vezes vocês param e vai alterar quando você sai na rua, etc. Preste atenção e tenta manter o estado. Vai fazer bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, põe-se do corpo e do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela companhia.
Deixa eu ver se tinha alguma outra vibração, não perdi ninguém. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo estarem sempre juntos. E vamos continuar nessa corrente, viu? Um abraço para todos, durmam bem. Que vocês tenham uma noite aí, quem sabe nos beneditinos, em algum lugar aprendendo aí. Um abraço.